Boa tarde. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje, quinta-feira, quase terminando, né? Eu estou mexendo na câmera, espero que não tenha dado problemas aí. Assim, acho que fica melhor. Eu vou compartilhar a tela, que a gente vai fazer as correções a partir da página 28. Eram deveres, né? Eram deveres que eu deixei para vocês. Então, quem não fez ou quem fez, todo mundo pegando a apostila, página 28, aí a gente vai fazer. Quem não fez vai fazendo, né? Ponto que a gente vai colocando aqui. Isso mesmo, meu Deus. Compartilhar então. Eu vou pedir, às vezes, as respostas para vocês. Então, prestem atenção quando eu chamar o nome de vocês, para estarem ligados, para poder responder, tá? Temos aqui um prisma e uma pirâmide. Ó, prisma e pirâmide. Primeira coisa, vamos relembrar de ontem. Prisma, ele tem duas bases. Ó. Pirâmide tem uma base só. A outra, ó, é uma pontinha aqui. Ó. Tá? Então, aqui tem duas bases, aqui uma base somente. Então, vamos tentar responder primeiro aqui do prisma. Ou a gente pode responder simultaneamente e comparar também. Isso é bem interessante. Na letra A, referente ao prisma, que é essa figura azul aqui, ele diz assim, como esse prisma é denominado? Ele tem um nome, assim como a pirâmide. Qual é o nome desse prisma? Prisma hexagonal. Certa resposta. Hexagonal, para quem não está lembrado da aula de ontem, é porque o polígono que forma a base, aqui o polígono da base, ó, ele tem 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base, o polígono da base é de 6 lados. Por isso que ele se chama prisma, ou é denominado prisma hexagonal. E como é denominada a pirâmide? Qual o nome desta pirâmide? Pentagonal? Sim, senhorita. Pirâmide pentagonal. Então, respondemos a letra A das duas figuras. Ó. Prisma hexagonal, pirâmide pentagonal. Vamos para a letra B. A letra B aqui primeiro do prisma. Eu quero saber o número de faces, de arestas e de vértices. Ontem eu expliquei o que são faces, arestas e vértices. Então, este polígono, né, aliás, este prisma azul, ele tem quantas faces? 8. Muito bem. Quantas arestas? 15. Não. Tem mais? 20. Quem é que falou? 16? 18? 18. Muito bem. Vamos contar, então, para que estamos em dúvida. Olha só. Aqui, ó, este retângulo aqui na frente, ó, tem 4 arestas. Depois continua 5, 6, 7. Aí o pontilhado, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16. 17 e 18. Então, 18 arestas. Tem que contar o pontilhado também, essas linhas aqui, tá? Esses segmentos de reta. E quantos são os vértices desse prisma? 12. 12? Certa resposta. 8 faces,
18 arestas e 12 vértices. Vamos para a letra B da pirâmide. A mesma pergunta, só que agora para a pirâmide. Qual é o número de faces, qual é o número de arestas e qual é o número de vértices? 6 faces. Certa? 10 arestas. Correto? E 6 vértices. Corretíssimo. 6, 10, 6. Parece, pode repetir. Letra B da pirâmide? Isso, eu tava achando que você estava indo na cena D. Não, nós estamos fazendo sempre aqui, ó, A, A, B, B, C, C, entendeu? Para comparar as duas. Então, a letra B da pirâmide são 6 faces, 10 arestas e 6 vértices. Vamos para a letra C do prisma, da figura azul aqui, ó. Aqui. Observe onde é que está o meu cursor. Letra C, aqui, ó. Quantos lados tem o polígono da base? 6. 6. Muito bem. Vamos para a letra C do outro lado aqui, referente à pirâmide. Quantos lados tem o polígono da base da pirâmide? 5. 5. 5, correto. Vamos para a letra D, aqui, ó, do prisma. Letra D. Quantas faces laterais tem esse prisma? 6 também? Isso, correto. Lembra que lá em cima, na letra B, a gente respondeu 8. Mas por que a gente respondeu 8 na B e na D 6? Porque quando a gente fala em faces, conta-se também as bases. E faces laterais, aí a gente não conta as bases. Então, Agora entendi. porque dá diferença, né? 8 e 6, porque aqui na letra B, quando a gente pega as faces, a gente tem que contar a base junto. E aqui não. Aqui a gente só conta as laterais. E na letra D, quantas faces laterais tem a pirâmide? Essa pirâmide? 5. 5, muito bem. Parabéns. Então, respondemos A, B, C, D de todas elas. Vamos para a letra E. E a letra E, ela tem 3 questõezinhas. Então, vamos à primeira da letra E. Ô, prof, Oi. uma pergunta sobre isso, sobre os... Pergunte. Os lados da base e os lados das partes laterais, elas cumprem o mesmo número? Não. Então, vamos lá. Ó, tá vendo minha caixinha aqui? Ou depende do... Você tá vendo a minha caixinha? Tô vendo. Tá. Isso aqui é um prisma, tá? Isso é um prisma. Quando eu quero as faces do prisma, eu tenho que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Todos os lados. De embaixo, em cima, de frente, entendeu? Todos. Quando a gente fala em faces laterais, Arthur, eu só posso contar isso aqui, ó. Só essa lateralidade. Eu não conto a base. A minha base eu não conto daí, tá? Então,
qual é a diferença, então, de faces e faces laterais? Faces são todos os lados da figura, todos. Faces laterais só são esses lados, ó. Não é em cima e nem embaixo. Você entendeu? Entendi. Aí vamos para a letra E, a primeira. O número de faces e o número de lados do polígono da base. Então, a gente quer saber que relação que tem o número de faces e o número de lados do polígono da base. Vamos ver o que nós respondemos. Vocês falaram que o número de faces desse prisma era 8, certo? Letra B aqui, 8 faces. E o número de lados foi falado que era 6, correto? Certo. Sim. Então, qual é a relação que tem? É uma relação de igualdade? Sim, porque Sim. eles são conectados, digamos assim. Então, é o número da face do polígono da base que vai me dizer quantas faces tem. Sim, sim, só que nós temos que, não podemos esquecer que além de eles ter essa igualdade que você acabou de explicar, ela tem ainda as duas, mais duas, que são as bases. Então, para responder letra E, o primeiro pontinho ali, número de faces é igual ao número de lados mais 2. Por que mais 2? Por causa das bases. Tá? Então, mais 2. Então, o número de faces mais o número de... O número de faces e de lados é 8. Faces e lados laterais, né? As faces laterais, né? É 8. Só que, quando a gente tem mais duas da base, então tem a igualdade mais duas no prisma. Então, igualdade mais 2? É, igualdade mais duas. Mais 2. O número de faces é igual ao número de lados, mais duas faces. Ou, se vocês preferirem, só entender e colocar assim, ó, duas faces a mais do que os lados. Também podem responder. Temos duas faces a mais do que o número de lados. Talvez fique mais claro para vocês. Vamos na letra E, o primeiro ponto da pirâmide. Letra E, esse primeiro pontinho. O número de faces e o número de lados do polígono da base. Também é mais 2? Não, porque ele é uma Ele tem 6 faces e 5 lados. Então, como é que fica a resposta? O número de faces é igual ao número de lados mais 1, não é? 6 e 5. Então, tem uma face a mais do que o número de lados. Não é isso? Sim. Então, Porque eu não estou entendendo isso. ó, número de faces, ó, tá vendo a minha caixinha? Isso aqui é uma face, isso aqui é uma face, tudo é face. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces na minha caixinha. Mas quantos lados ela tem? Só 4. Ó, este e este. Esses são os lados. Isso aqui é uma face, mas é a base. Não é um lado, é base. Isso aqui é uma face, mas é uma base.
Ou se eu fosse fazer o contrário também, poderia dizer que essa é a base, essa é a base. Isso aqui são os meus lados, né? O prisma pode estar assim, dessa forma, ou assim. Mas eu tenho, por exemplo, o fundo da caixa e a tampa da caixa, quem sabe vocês entendem melhor. Ó, o fundo da caixa e a tampa da caixa, elas são faces, mas ela não é o lado da caixa. O lado da caixa é isso aqui, ó. Ó. Então, eu tenho 6 faces na caixa, mas 2 são bases. A tampa e o fundo são a base. Compreenderam agora? Então, o que que acontece? É o mesmo, o número de lados é igual ao número de faces? Não, porque eu tenho 2 faces a mais. Ou eu posso colocar o número de lados é igual ao número de faces mais 2 faces. Ou então, só colocar, que eu acho que esse confunde um pouquinho, então coloca o seguinte: número de faces tem 2 a mais que o número de lados. Não é assim? Mas, prof, e no triângulo, porque qual era a mesma resposta? O que que acontece na pirâmide? Na pirâmide, ela tem uma base só. Então, ela tem 5 lados e uma base. Então, o que que acontece? Ela tem faces, a base é uma face. Os lados são uma face. Só que ela tem, né, por exemplo, um lado a menos do que o número de faces. Ou então, eu acho melhor dizer que ela tem uma face a mais do que o número de lados. E essa face a mais é a base. Compreenderam? Acho que sim, é. Tem que ser devagarinho. Vocês têm que olhar. Vamos olhar para o desenho. Vamos olhar aqui. Fica melhor. Vamos olhar aqui, ó, para os dois. Ó, quando eu falo face, gente, ó, isso aqui é uma face e isso aqui na frente. Vocês estão vendo meu cursor? Estão acompanhando? Sim. Tá, olha só. Isso é uma face, isso aqui é uma face, esse ladinho aqui é uma face. Cada ladinho desses é uma face, ó. E o lado, e aqui em cima, digamos, é a tampa, também é uma face. Aqui embaixo, o fundo desse prisma, também é uma face. Só que ele não é o lado é só que está aqui ao redor, ó. É o fundo e a tampa. Então, o número de lados é igual ao número de faces? Não. Por quê? Porque eu tenho 2 faces a mais, ó. Aqui no prisma, na pirâmide, o número de lados é igual ao número de faces? Não, porque eu tenho uma base a mais, uma face a mais. Que a minha base é uma face. Deu para entender? Sim. Então, vamos no segundo pontinho. O número de arestas e o número de lados do polígono da base. Então, quanto que foi o número de arestas? Vamos lá na letra B. Vocês falaram que foram 18 arestas. Ó, 18, lembram disso? E vocês também falaram para mim que o número de lados, aqui, ó, foi 6. Qual é essa relação entre o número 18 e o número 6? Prof, Pois não? eu não sei, mas eu acho que a relação seria mais ou menos que já que a base tem 6 lados, então isso influencia para o número 12, que seria as vértices. E o número 18, eu não sei, prof. Então vamos pensar um pouquinho. 6 e 18, que relação que tem? É 3 vezes, porque... Ótimo! Pronto, já respondeu. Exatamente. É o triplo.
Né? 18 não é o triplo de 6? Então, nós temos o triplo de arestras. Né? A número de arestras é o triplo do número de lados. É 3 vezes o número. Se temos 6 lados e temos 18 arestras, quer dizer que nós temos 3 vezes mais arestras do que lados. Lado é isso aqui, ó. É a minha face. Aresta é cada linha dessas. Então, temos 3 vezes mais. Muito bem. O triplo. O número de arestas é o triplo do número de lados. Agora, vamos ver essa relação aqui, ó. Nesse segundo pontinho aqui, da pirâmide. Vocês falaram que a pirâmide, ela tinha 10 arestas e tinha 5 lados. Qual é a relação? Também é o triplo? Não triplo, porque é 10 arestas, né? Então não é o triplo, porque 5 vezes 3 é 15. Então é o 2, que 5 vezes 2 é igual a 10. Isso aí! Excelente explicação. É o dobro. Então, o número de arestas é o dobro do número de lados. De lados do polígono da base. Vamos para o terceiro pontinho aqui. O número de vértices e o número de lados do polígono da base. Então, vamos ver o número de vértices. Número de vértices, vocês falaram para mim que eram 12. E o número de lados, 6. Então, qual é a relação? 12 e 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Isso quer dizer que, novamente, é o dobro, né? Então, nós temos o dobro de vértices do número de lados do polígono. E, na pirâmide, os vértices eram 6. E o número de lados eram 5. É o dobro? Não, somou mais um. É só mais um. É o número de vértices, é o mesmo que o de lado, mais um. E o número de faces e o número de vértices, ó. O número de faces era 6. O número de vértices é 6. Aí, qual é a resposta dessa última aqui? Ai, corrigiu errado. O número de faces, vocês falaram que é 6. O número de vértices, vocês também falaram que é 6. Então, qual é a relação desses dois? Faces e vértices? É que já que São iguais. Elas são iguais. Isso aí. Iguais. Então é o dobro também. Não, aqui nessa última aqui não, Arthur. Ó, o número de faces, vocês responderam que eram 6. Aqui, ó, na letra B. Faces, 6. E também vocês responderam nessa letra B que o número de vértices é 6 também. Então, se eu tenho 6 faces e 6 vértices, isso é igual. Essa relação é de igualdade. Conseguiu compreender? Consegui. Vamos lá. eu ia falar que já que a base da pirâmide tem 5 lados, daí tem que ter 5 triângulos para poder preencher. Ah, é? É isso aí. Isso mesmo. Tá vendo como é igual? É igual. Vamos para a página seguinte, página 29.
como era deveres, era para vocês terem ido lá no material de apoio, pegar aquele material de apoio, né, recortar e construir os poliedros. Montar eles, né? Montar os poliedros, né? Conforme os modelos tinha ali no material de apoio. Isso, quem fez e quem não fez, por favor, faça para o final de semana. Isso vai ajudá-los a compreender o que a gente fez aqui, ó. A compreender isso aqui, ó. Aí vocês vão entender essas perguntas e essas respostas. Então, quem não fez, por favor, pega o material de apoio, recorta, monta. É uma brincadeira também, né? Vocês estão lá fazendo essas atividades. Elas estão lá. E quando a gente pega algo... Por que eu peguei a caixa aqui? Porque quando a gente pega algo concreto, fica mais fácil de visualizar e entender. Aí a gente olha e a gente compreende. Aresta, isso aqui é aresta. Aresta, ela é a união desses dois lados aqui. O que é vértice? Vértice é a união desses lados, ó. Esta linha com esta, forma um ponto aqui. É um vértice. Este lado, essa dobra aqui da caixa, ou essa que está colada aqui, a união disso, é aresta. Aresta, tudo aresta aqui. Isso aqui não está separado, ó, a minha caixa está aberta, está vazia. Então, isso aqui é uma aresta e aqui embaixo é outra? Não, ela tem que ficar fechadinha. Ó, eu não tenho duas arestas. Eu não tenho aresta na tampa e aresta aqui embaixo da parte lateral. Não passa a ser uma única aresta. Ó, isso é uma aresta. Isso é uma aresta. Isso é uma face. Isso é muito importante a gente fazer manuseando o material. Quando a gente pega, a gente constrói, a gente monta e a gente analisa. Cada uma dessas perguntas a gente vai compreender melhor. Então, quem não o fez, faça isso. Quem não entendeu direito, vai lá, veja de novo essas perguntas da página 28. Analisa, responde, pega o material na mão, conta, fica mais fácil. Contar, observar, tá bom? Material concreto. Aqui, a gente tem que imaginar as coisas. E às vezes, né, a gente compreende melhor quando a gente manuseia, né, os sólidos. Por isso que a gente chama de sólidos geométricos. Já não é mais só um desenho, existe. E vocês estão convidados a fazer isso, ó, com este material de apoio. Tá bem? Quem é que fez esse material de apoio? Vou perguntar. Eu fiz, mas sim tive algumas dúvidas. A Sofia fez, quem mais? Eu, Laura. Quem? Laura. Sofia e Laura. E vocês puderam observar, gente, como as duas responderam as questões, não foi? Não foi porque elas são mais inteligentes que vocês. Não é isso. Elas realmente fizeram as atividades. Elas realmente pegaram o material e fizeram. E isso faz com que elas compreendam melhor. Elas podem ter errado, mas elas têm noção do que fizeram, elas têm na mão, elas têm na frente delas o material. Então é preciso fazer isso. Eu preciso muito que vocês façam isso. Se a gente tivesse na sala, tinha feito. Então em casa nós temos que fazer. Ok? Todos compreenderam? Sim. Ô, prof, eu não consegui pegar eu não tinha conseguido fazer a terceira bolinha do triângulo. A terceira? Sim. O número de vértices e o número de lados do polígono na base, ele é igual ou é diferente? É diferente, né?
Porque o número de vértices, ele tem vértices 6 e o número de lados é 5. Então, ele tem um vértice a mais do que lados. Qual é esse vértice? Vamos ver, então. Vamos entender isso. Vamos olhar aqui, ó. Os lados da pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Vértices. Todos esses cantinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E por que a gente disse que é 6? Porque tem a ponta aqui, ó. Todos os triângulos se unem aqui em cima, ó. Então, aqui é mais um vértice. Então, nós temos um vértice a mais do que o número de lados. Por quê? Porque ele tem que contar esse aqui em cima. Além desses aqui embaixo, temos esse aqui no alto. Então, ele não é igual. Ele tem um vértice a mais. Entendeu? Letícia, você compreendeu? Sim. Vamos então para a página seguinte, que mesmo que vocês não fizerem, nós vamos responder e depois vocês façam isso. Quais poliedros foram montados? Só as pessoas que fizeram podem responder. Posso falar? Pode. Prisma retangular, pirâmide e prisma hexagonal. Um prisma quadrangular, isso. Um prisma hexagonal, correto. E a pirâmide era o quê? Pirâmide triangular. A pirâmide era hexagonal, pentagonal, quadrangular ou triangular? Triangular. Isso, Ô, pirâmide prof, triangular. um Oi. prisma é pentagonal, né? Um prisma é hexagonal e um prisma é quadrangular. O prisma não tem uma base, um hexágono? Um dos prismas não tem como base um polígono de 6 lados? Sofia? Tem. Eu acho que a Clara tá com tudo errado. Ah, então tá. Então já corrigiu aí. Pronto, já tirou a dúvida. Bem, na letra B, nas planificações, as linhas de dobras correspondem a que elemento do poliedro? Eu acabei de mostrar essa coisa. O que são essas linhas aqui? Como é que nós determinamos? Vértices. Vértices? Arestas. Arestas. Eu coloquei segmentos retos. Não, são arestas. Nós estamos falando, né, as denominações, né, aos elementos. O elemento, né, é um elemento. Nós temos 3 elementos: vértice, aresta e face. Então, um dos elementos desse poliedro é a aresta, tá bom? Então, letra B, arestas. Na número 2, agora podemos todos responder, mesmo quem não fez. Vamos olhar a número 2. Olha só. Vamos imaginar que nós vamos montar isso aqui, ó. Essa planificação, nós vamos transformar ela numa pirâmide. Uma pirâmide na nossa mão. Que tipo de pirâmide é possível montar com ela? Como é o nome dessa pirâmide que a gente montar? Triangular. Pirâmide triangular. Pirâmide triangular. Muito bem. E essa pirâmide, ela tem quantas faces? 4. 4, isso mesmo. 1, 2, contar esses 4 triângulos, 4 faces. E quantos vértices? 4. Isso também, 4 vértices. E quantas arestas? 9.
Você não pode contar aberta, você tem que contar fechada. 10. Não, ela vai diminuir. Ó, este lado aqui vai se juntar com esse. Esse com esse. Este com este. Então, nós temos os 3 aqui de fundo, ó. 8. 1, 2, 3, 4, Dá 6, né, Pro? 6. 6 anéis. Eu peguei aqui a pirâmide que eu fiz, eu contei 6 também, só que eu já fiz tá bem 3. Isso mesmo. Por isso que foi bom fazer esse material de apoio. Porque como ela é uma pirâmide triangular, é exatamente isso aqui, ó. E aí fica fácil. Vai lá e conta. Isso aí. Tem que pegar o material concreto, pessoal. Tem que fazer. Questão número 3. Para um trabalho de empreendedorismo, Carla fabricou estes sabonetes, cujo formato lembra um tipo de poliedro. Que tipo de poliedro é esse aqui? Prisma quadricular? De base retangular, porque ele é um retângulo, ó. Tá? Então, não deve ser um prisma retangular? Retangular. Não, é um prisma. A gente quadrangular, prisma quadrangular, também poderia ser. Mas ele tem a base, é um retângulo, né? Porque todo ele é de retângulo, só, tá vendo? Esse sabonete, todos os lados são retângulos e todas as, né, faces são retângulos. Então, ele é todo de retângulo. Aí, quando a gente fala, veja, aqui o prisma que a gente viu, ele tem retângulo, mas a base dele não é retângulo, né? Ó, a base dele não é um retângulo, ele é um polígono de 6 lados. E aqui não, aqui ele é todo retângulo. Ó, todos os lados são retângulos. Por isso que a gente pode denominá-lo de prisma de base retangular. Ou também paralelepípedo. Isso vocês conhecem muito bem. Podem também chamá-lo de paralelepípedo. Tá? Se vocês não lembrarem de outro nome, pode colocar isso. Sabe, prof, eu prefiro prisma com base retangular. Não sei escrever pra... Eu acho que você fala bem direito. Paralelepípedo. 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 Na letra B, cite alguns objetos que estão na casa de vocês que se pareçam com paralelepípedo. O que vocês têm de objetos ao redor de vocês que parecem Eu já achei o meu. O meu é uma caixa. O que vocês têm? Uma caixa. Que mais, além de caixa? É o negócio do material de apoio. Ele é meio parecido. Ô, prof, eu coloquei cambuca, penal e travesseiro. Vamos prestar atenção nisso. Se o travesseiro for todo de linhas retas, serve. Por exemplo, eu poderia dizer o meu celular, não posso? Só que ele tem arredondado. E se ele tiver alguma coisa, alguma linha arredondada, não serve. Então, potes, cumbucas, a gente tem que cuidar muito. Muito, porque às vezes tem uns que não são. Tem uns que são retinhos, todos. Aí serve. Senão, não pode. Tem alguns que servem, então, só lembrar disso. Nem toda cumbuca, nem todo pote é retangular. Outra que você falou, o travesseiro, cuidar com o travesseiro. O travesseiro eu acho bem complicado. Mas a capa do travesseiro, normalmente essa não tem problema. O travesseiro em si é mais difícil, mas a capa, sem problemas. Que outro que você falou? Penal. Penal também. Tem penal que dá. O meu, por exemplo, não dá.
O meu não é possível, tá? O meu não tem condições de ser isso. De repente, o de vocês pode ser. E aí vocês também podem olhar se vocês estão sentados, né, perto dos armários, deve ter armários, nem todos os armários, mas tem armários, gavetas, né, que são poliedros e são uma forma de paralelepípedo, né, de retangulares. Ok? Compreenderam? Sim. Sim. Vamos lá na número 4, que eu acho bem bonita, bem linda, bem fácil a número 4. Olha só que bonito que tá. Olha que cor, que coisa mais linda. Né? Temos vários poliedros confeccionados em acrílico, né? Cores bonitas, tudo. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Todos esses modelos são poliedros? Não. Não. Quem não A é? segunda é um corpo Dois. arredondado. É um cone, é arredondado. Isso aí. Muito bem. Boa resposta. A número 2 não é. É um cone. Ó. Ele é círculo. Circunferência aqui, ó. A base. Então, não é. Vamos para a letra B. Quais, então, são os prismas? 1, 3 e 3 4. e 4. Não, prismas, eu não tem poliedros. 1, 3 e 4 são poliedros, mas prismas, 1 e 3. 1 e 3. O 4 é o quê? É uma pirâmide. Pirâmide. Muito bom, muito bom. Isso aí. Gostei. Aí depois nós temos uma caixinha de leite. Ó, caixinha de leite também, para quem estava ali na cozinha já tomando café, ó. Isso também é um paralelepípedo, ó. Tá vendo? Ele também é um prisma de base retangular. Com qual poliedro essa embalagem se assemelha? Acabei de responder, né? Paralelepípedo? Isso. Ou prisma de base retangular. Ele tem quantas faces? 6. Isso. Quantos vértices? 8. Isso. E quantas arestas? 10. Vamos pegar uma caixinha de leite e contar? Tem mais que 10. 12. Isso, 12. Ó, é outra. Essa questão para responder também é bem simples. Peguem uma caixinha de leite e façam isso. Tá? Quem tem em casa. Prof, Oi. eu usei 8? o prisma retangular do material de apoio, o prisma quadrangular do material de apoio, porque ele é igual, só a única diferença é que ele é retangular. Aham. Ô, Então, prof. oi. 8? O quê? Aresta? Não, 12. 8 vértices. 12 arestas. 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. Depois vocês conferem isso. Isso é muito importante aqui. Vocês nunca mais vão esquecer. O desenho Eu tinha confundido com vértice. O desenho à mão livre dessa caixa de leite, vocês mesmos depois, quando terminar, por exemplo, uma caixa de leite, esvaziar, vão lá e desmanchem ela direitinho. E daí vocês desenham ela. Aí vocês vão ver como é que ela fica. Tá? Mas sem cortar, não pode cortar. Olha o desmanchar. Desmanchar é abrir onde está colado só. Tá? Não pode ficar cortando, porque daí não vai ser a planificação. E aí vocês vão ter vários modelos de planificação. E para fechar, nossa aula está terminando, né? A questão número 6, nós temos aqui uma caixa de embalar fatias de bolo, ó. E essa caixa fechada lembra um poliedro. Então, olha só, ela está aberta e está fechada. Qual é o poliedro que se assemelha a ela? O prisma triangular? Isso mesmo. Então, não é uma pirâmide. Não é. É um prisma. Prisma triangular. Porque a base, ó, tanto a tampa quanto o fundo é um triângulo. Quantas faces, vértices e arestas tem essa caixa?
5 faces? Certo? 8 vértices. Não. 6? 6 vértices. São 8 arestas? 9. Você está esquecendo uma lá atrás, eu imagino. Você contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A descidinha desse aqui, ó. 9 peças. Ó, conta aqui por dentro, aqui, ó. 1, 2, 3. Mas não pode contar essas aqui da tampa, né? Aqui. Dá para contar também. Muito bem. E, por último, quais polígonos delimitam as faces desse poliedro? Por quais polígonos é formada essa caixa? Retângulo e triângulo? Quantos retângulos e quantos triângulos? 3 retângulos e 2 triângulos. Certa resposta. É isso aí. Os demais deveres. Prof, é 3 retângulos e quantos triângulos? 31. Presta atenção, pessoal. Deveres da página 30 e 31 e do livro de atividades, fazer também, usar os materiais de apoio, né, para vocês poderem fazer. Mas lá no livro de atividades, vocês têm na página 18, 19 e 20. 18, 19 e 20 do livro de atividades. Fazer deveres, ok? Vejo vocês na semana que vem. Um beijo bem grande. Tchau, prof. Mas qual é a resposta da última? É 3 retângulos e?